Olá galera da segunda série, tudo bem? Como é que vocês estão? Meninos, nós vamos estar dando continuidade ao assunto, entrando agora no período que foi o intervalo ou interregno entre o primeiro e o segundo reinado, que é o período regencial. E por que nós tivemos o período regencial? Quando Dom Pedro I ele abdicou do trono em 7 de abril de 1831, ele deixou o cargo para o seu filho mais velho, Pedro de Alcântara. Só que Pedrinho ele tinha apenas 5 anos de idade, então ele não tinha condições de poder assumir o trono, obviamente, porque de acordo com a Constituição de 1824, só poderia ascender ao trono o herdeiro que tivesse 18 anos de idade completos. Então, no caso, para poder governar o Brasil em nome de Pedro de Alcântara, durante a minoridade do imperador, foram nomeados regentes. De acordo com a Constituição de 1824, a Assembleia Geral ela teria que se reunir para poder nomear um regente, que no caso seriam 3 pessoas que estariam dirigindo o país, pelo menos em caráter provisório, para depois ser feita nomeação em caráter permanente. Por isso que nós temos a chamada regência trina provisória e depois regência trina permanente. Vamos lá. O período regencial ele durou de 1831 a 1840. Aí você deve ter feito o cálculo. Peraí, se Dom Pedro de Alcântara ele tinha 5 anos de idade em 1831, quando o pai ele abdicou do trono, ele não tinha chegado aos 18 anos em 1840. Ele teria que assumir em 1844. De fato, verdade. Quem pensou nisso, está certo. Então quer dizer que deram um jeitinho para Pedro assumir o trono antes? Deram um jeitinho. Foi o golpe da maioridade que nós falaremos ainda na aula de hoje. Vamos lá. Qual foi a primeira decisão tomada pela regência trina provisória? Trino porque foram 3 regentes. Eles suspenderam o poder moderador. Essa decisão ela foi tomada para evitar que os regentes eles pudessem agir de forma absolutista, como se fosse uma espécie de ditadores. Então a decisão tomada de suspender o poder moderador, pelo menos até a ascensão do novo imperador, foi uma decisão acertada. Além disso, foi adotada a anistia aos presos políticos. Vocês lembram que quando nós falamos sobre os fatores que levaram à queda de Dom Pedro I, ele agiu de forma autoritária, sobretudo em relação àqueles que haviam participado da Confederação do Equador e aqueles que haviam participado da Noite das Garrafadas. Por isso que os presos que haviam sido as pessoas que haviam sido presas por motivos políticos, eles tiveram sua anistia decretada pela regência trina provisória. Já a regência trina permanente, que já foram os regentes que foram nomeados de forma definitiva pela Assembleia Geral, eles criaram a Guarda Nacional porque o país ele ficou em estado de revolta social e política com a saída de Dom Pedro I. Vocês vão ver que aconteceram diversas revoltas durante o período regencial que ameaçaram a estabilidade política e, por que não dizer, a unidade do território do Império Brasileiro. E para poder controlar essas revoltas que estavam acontecendo, se fez necessário criar a Guarda Nacional. A Guarda Nacional ela ficaria sob o controle, sob a liderança das oligarquias provinciais. E preste bem atenção, a Guarda Nacional ela vai ser muito influente durante o segundo reinado e teria repercussões até mesmo nos primeiros anos da República, principalmente na República das Oligarquias Agrárias, que nós já estudamos isso, na verdade vocês estudaram isso no 9º ano e que nós veremos em profundidade aqui na segunda série do médio. Vamos lá. E a medida mais importante adotada pela regência trina permanente foi o chamado Ato Adicional de 1834. Este ato ele foi uma emenda à Constituição de 1824. Prestem muita atenção, segunda série. Quais foram os pontos introduzidos pelo Ato Adicional de 34? Nós tivemos a criação das Assembleias Legislativas Provinciais,
Com isso, o Estado que era unitário, de acordo com a Constituição de 24, passou aos poucos a adotar alguns princípios do federalismo. E o que seria o federalismo? Preste atenção. Federalismo é quando você dá uma maior autonomia político-administrativa para as unidades que vão compor esta federação. Por exemplo, o Brasil hoje é uma república federativa. Isso significa que o Brasil é formado pela união inseparável, indissolúvel de estados, municípios e Distrito Federal. Os estados brasileiros, eles têm uma autonomia político-administrativa. Podem, por exemplo, criar impostos que já foram estabelecidos pela Constituição, pode definir alíquotas desses impostos, como, por exemplo, o IPVA, que é o Imposto sobre Veículos Automotores, ou ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Isso para estados. Municípios, nós temos o IPTU e o ISS, Imposto Predial Territorial Urbano e Imposto sobre Serviços. Isso mostra a autonomia que os estados e municípios têm hoje em dia no Brasil. Na época do Império, não. Tudo dependia do governo do Rio de Janeiro, do governo central. Mas ao criar as assembleias legislativas provinciais, as províncias passaram a ter autonomia para elaborar suas próprias leis. Transformação do Rio de Janeiro em município neutro. A cidade do Rio de Janeiro, até então, ela estava ligada à província do Rio de Janeiro. Com a criação do município neutro, a cidade do Rio, ela passa a ter uma estrutura administrativa e política própria, separada da província do Rio, que passa a ter como sede a cidade de Niterói. Então, Niterói se torna sede da província do Rio de Janeiro e a cidade do Rio em si se torna uma unidade administrativa autônoma, que seria, no caso, a sede da Corte Imperial. E a instituição da regência una, ou seja, com esse ato adicional, ao invés de termos 3 regentes, passaremos a ter um único regente que seria eleito de 4 em 4 anos, de forma indireta, mas seria eleito. Isso fez com que vários historiadores afirmassem que o período regencial foi um período de breve experiência republicana, porque na República, a República ela tem como característica o poder de forma transitória, de forma temporária, que fica nas mãos de uma pessoa durante um período determinado de tempo. Diferente, por exemplo, da monarquia, em que o chefe de Estado ele fica no poder de forma vitalícia, enquanto vida tiver. Com a instituição de uma regência una eleita, o chefe do executivo ele ficaria no poder por um tempo determinado. Por isso, a ideia dos historiadores afirmarem que o período regencial foi uma breve, guardem bem essa expressão, porque geralmente cai no Enem, breve experiência republicana. Vou repetir, breve experiência republicana, que foi o período regencial. Seguindo. Como eu disse a vocês, não foi um período tranquilo. Nós tivemos vários grupos políticos que ficaram se digladiando durante o período regencial, que foram 3 grupos: os liberais exaltados, os liberais moderados e os restauradores. Cada um desses grupos políticos eles tinham o seu apelido, parecido com o que acontece hoje. Por exemplo, as pessoas que defendem o PSDB, os adeptos do PSDB, eles são chamados pelo grupo do PT de coxinhas ou tucanos. O pessoal do PT é chamado pelo grupo ligado ao PSDB de o grupo dos mortadelas, tá certo? Ou petistas. Bolsonaro e o grupo que integra as pessoas que integram o grupo político de Bolsonaro são chamados de bolsonaristas, que ficam dizendo que o grupo da esquerda são esquerdopatas. Tem esses apelidos que surgem dentro da disputa política. Na época do período regencial, nós tínhamos os caramurus, tínhamos os chimangos e tínhamos os farroupilhas. Vamos falar dos chimangos, que eram justamente os liberais moderados. Primeira slide, Mariana. Volta. Eles eram compostos por latifundiários, pelos grandes proprietários de terras. Eles eram escravocratas.
ou seja, eles defendiam a manutenção do trabalho escravo negro, apesar de defenderem algumas mudanças sociais, mas eles não queriam nenhum tipo de mudança radical. Eles eram a favor da manutenção da monarquia, eles eram a favor da manutenção do regime imperial. Os liberais exaltados, por sua vez, eram chamados de farroupilhas. Eram compostos pela classe média urbana, ou seja, por pessoas, por comerciantes, por profissionais liberais e também por alguns militares de origem brasileira. Eles eram a favor da República, eles queriam que o Brasil seguisse a mesma linha do que foi adotado pelas ex-colônias hispânicas na América, que haviam introduzido o regime republicano. Eram a favor de profundas mudanças sociais. Eram adeptos do federalismo, isto é, da maior autonomia das províncias, e eram a favor do fim da escravidão. Eles eram abolicionistas. E nós temos o grupo dos restauradores, que eram chamados de caramurus. Esse grupo era composto por comerciantes e militares de origem portuguesa. Comerciantes portugueses e militares de origem portuguesa. Eles defendiam a volta do imperador Dom Pedro I ao Brasil. Só que em 1834, esse grupo perdeu a razão de existir. Por quê? Porque foi justamente neste ano que Dom Pedro I morreu em Portugal. E com a morte de Dom Pedro, os restauradores perderam o sentido, o motivo que unia eles. E aí eles tiveram que encontrar um outro grupo político. E qual foi o grupo que eles encontraram receptividade? O grupo dos liberais moderados. E vai ser justamente os liberais moderados e os liberais exaltados que vão formar lá na frente o Partido Liberal e o Partido Conservador. Pode passar. Eu disse a vocês no início da aula de hoje de que o período regencial foi um período muito conturbado. Foi um período de grande convulsão social no país. Aconteceram, pipocaram diversas revoltas que ficaram conhecidas como revoltas regenciais. Algumas dessas revoltas, elas tinham inspiração social, ou seja, reivindicavam mudanças profundas nas relações sociais, mas outras revoltas, elas tinham caráter secessionista ou separatista. Queriam a independência das províncias em relação ao país. Eles queriam formar países independentes. As revoltas regenciais, elas são essas. Cabanagem, Sabinada, Balaiada, Revolta dos Malês e a Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha. Vamos falar de cada uma delas. Cabanagem. Qual foi o local onde aconteceu a cabanagem? Na província do Grão-Pará, que era a maior província em termos territoriais do país, que envolve hoje os atuais estados do Amapá, Pará, Amazonas, Roraima e Rondônia. Lembrando que o Acre, naquela época, não fazia parte do território brasileiro. O Acre ele seria incorporado ao Brasil somente no início da República. Qual foi a época que aconteceu a cabanagem? Durou de 1835 até 1840. Quais foram os grupos sociais que estavam envolvidos nessa revolta? Negros, indígenas e mestiços, que eram justamente os grupos étnicos que compunham a população do Pará, com apoio inicial dos fazendeiros. Os fazendeiros, eles apoiaram essa revolta porque eles não concordavam com o nome do governador ou do presidente da província que havia sido nomeado pelo governo regencial. E aí, no caso, eles apoiaram os cabanos que derrubaram o governo de Belém e assumiram o poder naquela região. Por que teve essa revolta? Em virtude das péssimas condições de vida dos cabanos paraenses. Eles têm esse nome de cabano porque eles viviam em cabanas, em palafitas, que eram construções localizadas em cima dos rios da região amazônica. Haviam péssimas condições de vida dessas populações. E aí, no caso, eles exigiam não a independência do Grão-Pará
do restante do Brasil. Não, não era um movimento separatista. Eles queriam melhores condições de vida. E a reação do governo regencial foi implacável. O governo regencial venceu a revolta e levou à morte de 40 mil pessoas. Meninos, para vocês terem uma ideia de quão implacável foi, a população do Grão-Pará, na época, era de 100 mil pessoas. 100 mil. O governo regencial matou 40 mil. Ou seja, 40% da população do Pará morreu nesta revolta. Sem comentários. Próximo. Sabinada. A Sabinada, ela tem esse nome porque o líder da revolta baiana foi o médico Sabino, o médico Antônio Sabino. Ela aconteceu no período de 1837 a 1838 na província da Bahia. A Sabinada, ela foi sim um movimento separatista. A proposta de Antônio Sabino e de outros revoltosos era separar a Bahia do Brasil, formando um país independente com o nome de República Baiense. Mas aí nós temos uma coisa bem interessante, bem sui generis da Sabinada. A Bahia seria um país independente com prazo de validade. Ou seja, a Bahia só ficaria independente até a maioridade de Dom Pedro. Quando Dom Pedro de Alcântara assumisse o trono do Brasil com o título de Dom Pedro II, a Bahia voltaria a ser território brasileiro. Coisa de doido. Gente, coisa de doido mesmo. E por que isso? Porque eles não concordavam com a política que o governo regencial estava implementando no Brasil, sobretudo em relação à Bahia. Quem era que fazia parte? A classe média urbana, militares e profissionais liberais, professores, médicos e advogados. E o desfecho? Bem, o governo regencial não teve dó nem piedade. Invadiu a Bahia e matou vários dos revoltosos e determinou o desterro, ou seja, a expulsão desses líderes para locais mais remotos do território brasileiro. Cerca de 1000 pessoas morreram durante a revolta da Sabinada. Próxima revolta foi a revolta da Balaiada, que aconteceu no Maranhão no período de 1838 a 1841. Outra revolta de cunho social. Ela foi liderada por pessoas pobres e por escravos. Isso porque a situação dos balaios era uma situação extremamente complicada. Grande parte da população maranhense era formada por escravos, que viviam em péssimas condições de vida. E aí, no caso, eles queriam melhores condições de vida e a libertação dos escravos. Qual foi o desfecho? O governo regencial imperial, ele conseguiu vencer os revoltosos de uma forma muito impactante. À semelhança do que havia acontecido no desfecho da Revolução dos Cabanos, ali no Grão-Pará. Próxima revolta, Revolta dos Malês. Ela aconteceu aqui na Bahia, durou apenas um dia, foi no dia 24 até o dia 25 de janeiro de 1835. Essa revolta ela foi liderada por escravos islâmicos, escravos islamizados, ou seja, adeptos da religião islâmica, que vieram da região do Mali, no norte do continente africano, no centro-norte do continente africano. Eles denunciavam a forma como os donos de escravos tratavam eles, na base de chicote e na base de diversos castigos físicos, levando eles muitas vezes ao tronco. Eles queriam liberdade para poder professar a religião muçulmana em território brasileiro, porque muitos deles eram obrigados a se cristianizarem, ou seja, a se converterem ao cristianismo, abrindo mão da adoração a Alá, que é o Deus dos muçulmanos. E eles também propunham, no caso, os malês, eles propunham também a morte dos negros que haviam se voltado para o cristianismo, que haviam se convertido ao cristianismo, abrindo mão da religião muçulmana. Resultado, vitória do governo regencial, que levou à morte 70 escravos, 281 escravos foram presos e cerca de 16 foram condenados à morte por fuzilamento.
Esse foi o resultado da revolta dos malês aqui na Bahia. E a última revolta, que é a mais conhecida, que foi a Guerra dos Farrapos. A Guerra dos Farrapos, também chamada, meninos, de Revolução Farroupilha, ela durou 10 anos. Ela começou em 1835 e só acabou em 1845. De todas as revoltas regenciais, ela é a mais famosa. Tanto que a Globo ainda fez uma novela, na verdade uma minissérie, retratando a Guerra dos Farrapos, que foi a Casa das Sete Mulheres. Eu recomendo que vocês assistam esta minissérie, que está disponível no Google Play, ou na Globo Play. Tá certo? Rede Globo, ó, eu quero cachê. Vamos lá, voltando. Quem eram os envolvidos da Guerra dos Farrapos? Os proprietários de terra, os latifundiários do sul do país, que eram chamados de estancieiros. O nome que se dava à fazenda que produzia, que criava gado de corte, era chamada de estância. Até hoje é chamada de estância. O problema que levou à Revolução Farroupilha foi a concorrência que os estancieiros gaúchos estavam sofrendo das estâncias do Uruguai e da Argentina, na produção de charque, de carne seca. O governo imperial, o governo regencial, ele estabeleceu uma alíquota de imposto sobre a carne brasileira, a carne gaúcha, fazendo com que a carne gaúcha ficasse muito cara em relação à carne que era importada da Argentina e do Uruguai. Isso provocou fortes prejuízos na produção do charque gaúcho, levando justamente a esses estancieiros a dizerem que se o governo regencial estava tratando o Rio Grande do Sul dessa forma, prejudicando a economia gaúcha, não havia mais sentido do Rio Grande do Sul continuar fazendo parte do Império Brasileiro. Aí vocês estão dizendo, então foi um outro movimento secessionista? Foi um outro movimento separatista. E aí, liderados por Bento Gonçalves, os farroupilhas, eles tomaram o poder em Porto Alegre, expulsando o presidente da província do Rio Grande do Sul e declararam a independência do Rio Grande do Sul, formando um país independente com o nome de República do Piratini. Os revoltosos, eles também invadiram a província de Santa Catarina, levando aquela província a se tornar independente também do Brasil, com o nome de República Juliana. Então nós tivemos a República do Piratini, onde era o Rio Grande do Sul, e a República Juliana, onde era a Santa Catarina. Os revoltosos, eles tiveram apoios de mercenários, como por exemplo Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, ele era um italiano e ele foi um dos líderes do movimento de unificação da Itália, que nós haveremos de estudar ainda este ano. Processo de unificação da Itália e da Alemanha. Giuseppe Garibaldi, quando ele chega no Brasil, se encanta com uma gaúcha, o nome dela é Anita, que era casada, e Anita abandona o marido para poder ficar com Giuseppe Garibaldi. E ela incorpora o sobrenome de Garibaldi, ficando conhecida como Anita Garibaldi. E ela, juntamente com Giuseppe, se tornaram heróis tanto da Revolução Farroupilha quanto da unificação da Itália. O desfecho foi, ao contrário do que houve com as outras revoltas, nesta revolta da Farroupilha, Guerra dos Farrapos, o governo imperial fez um acordo com os revoltosos. Então, os líderes eles não foram presos, pelo contrário, eles continuaram livres. Aqueles oficiais do Exército Farroupilha foram incorporados ao Exército Imperial Brasileiro com as mesmas patentes. Ou seja, se ele era sargento no Exército Farroupilha, agora ele era sargento do Exército Imperial. Eles conseguiram com que a taxa de importação sobre a charque argentina e uruguaia fosse elevada para 25%, e houve a anistia para todos os revoltosos. Ou seja, tudo foi tranquilo na revolta dos farrapos. Até hoje, o Rio Grande do Sul ele celebra o movimento Farroupilha. Eles têm um dia Farroupilha, quando eles supervalorizam, eles engrandecem a cultura gaúcha.
Por fim, vamos falar a respeito do golpe da maioridade de 1840. Nós vimos que as revoltas regenciais elas estavam ameaçando a integridade territorial e política do Império Brasileiro. A elite brasileira ela ficou com medo de que se repetisse no Brasil o que tinha acontecido na América Hispânica logo após a independência, onde houve uma forte fragmentação territorial. Por causa disso, eles perceberam que a única forma de manter o Brasil unido seria trazendo Pedro de Alcântara para o trono, ou seja, fazendo com que ele pudesse assumir o título de Dom Pedro II. Mas, de acordo com a Constituição de 1824, só seria possível Pedro de Alcântara assumir o trono se ele fosse maior de idade, se ele tivesse 18 anos. Só que na época, em 1840, ele tinha apenas 14 anos de idade. Mas a elite ela tratou de alterar a lei. Por isso que nós chamamos de golpe. É golpe porque houve uma mudança na legislação de forma casuística. Ou seja, foi apenas para atender uma situação de momento, desobedecendo frontalmente aquilo que havia sido estabelecido pela norma constitucional vigente naquela época. Então a elite ela chega, se organiza e utiliza propaganda para poder convencer a população a se mobilizar em torno da proposta da antecipação da maioridade de Pedro de Alcântara. Surgiram até algumas marchinhas, algumas músicas na época, como por exemplo uma adaptação do Atirei o Pau no Gato, que seria mais ou menos assim: atirei uma pedra n'água, atirei uma pedra n'água, água que pesada foi ao fundo. Os peixinhos me disseram, viva Dom Pedro II. Então as crianças ficavam cantando em rodinhas, cantando essa canção, e aí virou moda na capital do Império, na cidade do Rio de Janeiro. Também havia aquelas manifestações em que as pessoas gritavam palavras de ordem dizendo: queremos Pedro II, embora não tenha idade, a nação dispensa a lei, viva a maioridade. Bem, a campanha da maioridade ela se espalhou como rastilho de pólvora por todo o país, que estavam cansados das revoltas regenciais que haviam sacudido a nação durante o período de instabilidade chamado período regencial. E a Assembleia Geral ela aprova a alteração na lei, permitindo que Dom Pedro tivesse a sua maioridade antecipada de 18 para 14 anos. Só faltava perguntar ao menino se ele queria assumir o trono. E você imagina, um adolescente cheio de espinha na cara, qual foi a resposta dele? Com certeza, sim, eu quero, assumo já. E foi assim que Pedro de Alcântara ele assumiu o trono brasileiro com 14 anos de idade, com o título de Dom Pedro II. E o governo de Dom Pedro, bem, isso aí agora já é uma outra história. Na próxima aula, nós vamos dar uma paradinha no assunto Brasil e nós vamos voltar os nossos olhos para o mundo. Vamos ver as revoltas que sacudiram o continente europeu no século XIX, logo depois o período napoleônico. Nós vamos ver que a Europa não ficou tranquila depois que Napoleão Bonaparte deixou o poder na França, que aconteceram diversas revoltas, como por exemplo a Revolução Liberal do Porto em Portugal em 1820, mas aconteceram também outras mobilizações no continente europeu que sacudiram o velho mundo durante o período do século XIX. Mas isso a gente vai falar depois. Um grande abraço, segunda série, e até a próxima.